Fala moçada, tranquilo? Estou aqui para mais uma videoaula, a última desse nosso capítulo agora do primeiro bimestre. E agora, dando continuidade na sequência de aulas do nosso material, a gente vai entender um pouquinho sobre a nova ordem mundial. Essa aula é de explicação de slides com base no nosso material de estudos. Então, vamos lá pessoal, entendendo um pouquinho o que é essa nova ordem mundial. É um processo que o mundo passou e também vem passando após a dissolução da União Soviética. Também pode ser entendido como mudanças econômicas e políticas profundas que ocorreram no mundo e que também transformaram o mundo. Para a gente entender bem essa nova ordem mundial, a gente precisa retroceder um pouquinho para entender a dissolução, a desagregação da União Soviética. Bom, vamos entender quais foram os fatores que fizeram o modelo soviético entrar em colapso. O atraso econômico, a falta de participação popular nas decisões políticas, a falta de liberdade de expressão e de pensamento, a falta de exercício dos direitos básicos e de cidadania. Você pode acrescentar aí o excesso de centralidade do Estado, a ausência de concorrência. Na imagem, vocês estão vendo aí no slide, a população se manifestando contra o Muro de Berlim. Então, a queda do Muro de Berlim foi o marco inicial para a desagregação da União Soviética, que foi em 1989. Mas o modelo soviético, o modelo socialista soviético, já vinha aí entrando em colapso, já há bastante tempo. Medidas propostas por Gorbachev em 1985, como a Glasnost e a Perestroika, ou seja, uma transparência política maior, com a introdução de partidos de oposição, e também aí uma reestruturação econômica com a entrada de multinacionais, foram utilizados para tentar recuperar a economia da União Soviética, que acabou não acontecendo, não é verdade? Vamos entender um pouquinho o mundo unipolar e o mundo multipolar. A influência econômica, política, militar e cultural dos Estados Unidos cresceu e difundiu-se por todo o espaço mundial. Bom, voltando aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber que os Estados Unidos exercem uma influência muito grande no mundo todo, mas principalmente na América. Na Europa, nós temos também uma influência muito grande dos países da Europa Ocidental, com destaque para a Alemanha. E por fim, pessoal, nós temos um destaque muito grande, uma influência muito grande do Japão na região da Ásia e também da China, que tem uma influência muito grande nos países subdesenvolvidos. Bom, vamos entender por que esse nome unipolar. O país com grande poder bélico, cultural e econômico passou a orientar e a direcionar a política e a economia do mundo, influenciando as decisões de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e também a própria ONU. Esse país é os Estados Unidos. É por isso que muitos especialistas acreditam que hoje o mundo é unipolar. Unipolar no primeiro momento pelo fato do mundo hoje ser capitalista. O socialismo prático, ele se mostrou tirano, opressor, ele mostrou assim que ele era impraticável, não deu certo. Então hoje o nosso mundo é inteiramente, presta atenção, capitalista. Tem países pelo mundo, como a China, que pratica aí, a China, o Vietnã, Laos, como nós já vimos em vídeos anteriores, são países socialistas, a Venezuela, a Coreia do Norte, mas são países que têm uma tendência a ser híbridos. A China é híbrida, o Vietnã, Laos é híbrido, A Venezuela, ela está tendendo a ser, era híbrido até Hugo Chávez, e tem uma forte tendência a tentar ser híbrido, ou seja, externamente capitalista e internamente socialista. Então o socialismo ele se mostrou impraticável no mundo, por isso unipolar. E o excesso de influência dos Estados Unidos nos órgãos internacionais fazem com que muitos autores considerem o mundo também unipolar por causa dessa influência forte dos Estados Unidos. Outros autores, pessoal, já acreditam que o mundo é multipolar. Porque países como Alemanha, França, Inglaterra, Japão, China
apresentaram um grande crescimento econômico e se consolidaram como grande centro de influência global. Então, além dos Estados Unidos, outros países pelo mundo também são grandes centros de influência e também estimulam o desenvolvimento econômico de várias áreas pelo mundo. E ainda, aquele grupo que acredita que o mundo é unimultipolar. Então, essas três visões também é muito aceita. Pode-se dizer que, do ponto de vista da economia e do mercado internacional, ele se tornou multipolar. No entanto, do ponto de vista político e militar, com o fim da União Soviética, não há mais nenhum país capaz de rivalizar com os Estados Unidos. E por isso o mundo passou a ser unipolar no sentido da soberania militar dos Estados Unidos. Aí muitos vão pensar assim, mas a Rússia tem um poder bélico muito grande, a China também tem. É verdade, tem sim um poder bélico muito grande, mas não chega nem perto do poder bélico dos Estados Unidos, nem da influência militar global que eles têm. Mas ainda assim é muito forte, é muito poderoso. É por isso que não pode haver um conflito entre esses países no mundo. Bom, vamos entender agora um pouquinho das crises dessa nova ordem mundial, né? Alguns fatores começaram a ameaçar a posição dos Estados Unidos como potência hegemônica mundial. Entre eles, a transformação da China em uma potência industrial. Tem até alguns críticos, pensadores que falam numa nova Guerra Fria. Eu particularmente não acredito muito nesse termo de nova Guerra Fria, né? A China, ela criou as ZEE, que são as Zonas Econômicas Especiais, né? As Zonas Econômicas Especiais ficam nessa região aqui, nas regiões das planícies ocidentais, juntamente com a região da Manchúria, né? Uma região que recebeu grandes investimentos aí, em portos, em centros tecnológicos, né, os tecnopolos, investiu bastante na capacitação profissional. Né? Isso aí atraiu empresas do mundo todo, né? Ampliou o mercado consumidor e também o poder de compra da população. Ampliou as exportações, pratica uma política muito forte, uma política bastante agressiva de exportação. Hoje, de uma borracha de sala de aula até um tênis, tudo vem escrito Made in China, né? Levou serviços e mercadorias para todos os lugares do mundo. Então você tem loja da China praticamente em quase todas as cidades de médio porte, grande porte do Brasil. Aqui em Primavera do Leste mesmo, interior de Mato Grosso, nós temos 2 lojas da China com funcionários chineses trabalhando nessas lojas, tá? Estimulou também o desenvolvimento industrial e econômico de outros países pelo mundo, como a Turquia, a Índia, a Indonésia, o próprio Brasil. A China hoje é o carro-chefe do BRICS, aquele grupo econômico e diplomático que tem uma grande influência internacional, e estimulou aí a riqueza, né, o desenvolvimento econômico da África do Sul, da Rússia e assim por diante. Hoje a China é um grande gigante, né? É o segundo país mais rico do mundo em PIB. Só fica atrás dos Estados Unidos e tem uma chance grande de passar a ser o primeiro logo logo. Vamos entender um pouquinho sobre as crises políticas e unilateralidade. Ao longo dos anos 1980 e 1990 e também no início dos anos 2000, os Estados Unidos e países aliados aos Estados Unidos, como França, Inglaterra, né, realizaram constantes intervenções militares em países do Oriente Médio e da Ásia, tendo como alvo o Irã, o Iraque, o Líbano, o Afeganistão. O que esses países têm em comum, pessoal? Grandes reservas de petróleo, pelo menos a maior parte deles, né? Essas intervenções intensificaram conflitos internos e motivaram a formação de grupos extremistas armados. Aqui eu coloquei a imagem do saudita Osama Bin Laden, do Saddam Hussein, e uma foto pública da internet do grupo Al-Qaeda, que é um grupo extremista terrorista de cunho religioso. Aqui nós temos uma imagem, né, do ataque às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Né? A Al-Qaeda, que liderada por Osama Bin Laden, da foto anterior, né, assumiu esse ataque terrorista. Bom, na época o presidente dos Estados Unidos é esse camarada que vocês estão vendo aí, George W. Bush. E motivado por esse atentado terrorista, né, o presidente dos Estados Unidos adota uma política unilateral de combate ao terror.
Essa política se baseia em guerras preventivas e também em intervenções militares naquelas regiões suspeitas de acolher e de financiar grupos terroristas pelo mundo. Com base nessa estratégia política, ele nivelou aqueles países a qual ele denominou de eixo do mal, ou seja, países acusados de desenvolver armas de destruição em massa e também de dar apoio ao terrorismo global. Então os países eram Iraque, Irã e Coreia do Norte. E depois ele acrescentou o Afeganistão e Cuba aos países do eixo do mal. Bom, aqui nós temos imagem da guerra do Afeganistão em 2001, outubro de 2001, logo depois do atentado às Torres Gêmeas, e também a guerra do Iraque em 2003, e a ocupação do Iraque, pessoal, pelos Estados Unidos foi até 2011. Tá? Então, tanto a guerra do Afeganistão quanto a guerra do Iraque, aliado a um crescimento econômico vertiginoso dos Estados Unidos durante a década de 90 até o começo dos anos 2000, Você pega a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, ou seja, aumentou muito os gastos financeiros, o gasto público com as guerras, os gastos militares, com um desenvolvimento econômico muito grande na década de 90. O excesso de financiamentos imobiliários. Então, tudo isso gerou uma grave crise internacional, que ficou conhecida como a crise imobiliária estadunidense, que foi em 2008, que acabou se estendendo para a União Europeia, para o Japão, e até hoje o mundo colhe frutos dessa crise. Bom, pessoal, é isso aí. Acabei dando muitos exemplos, falando bastante coisa que não estava no nosso material. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de assistir a aula até o fim, de curtir o vídeo, de fazer um resumo, fazer as anotações e colocar nos comentários as dúvidas que vocês tiveram para que eu possa responder. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima.